Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política não há salvação vai tratar das eleições municipais de 2024, ou mais precisamente do primeiro turno das eleições municipais de 2024. A gente está falando aqui na sexta-feira seguinte às eleições, do primeiro turno no Brasil inteiro, as eleições municipais, e já temos aí os resultados todos, já tínhamos, aliás, logo depois, porque com o nosso sistema de votação eletrônica e apuração, a gente rapidinho já sabe quem ganhou, quem perdeu, onde ganhou, onde perdeu, quantos partidos levaram num lugar, quantos partidos levaram no outro, quantos vereadores e prefeitos cada partido elegeu e assim por diante. O fato é que a gente tem uma eleição em que nós vimos que aqueles partidos que no âmbito nacional, no Congresso Nacional, correspondem ao Centrão, eles mantiveram a mesma fatia, mais ou menos, que vinham tendo historicamente. Historicamente, esses partidos têm cerca de 68%, em média, da votação nos municípios, de ganho de eleições em municípios. Ganham 68% dos municípios historicamente, quando a gente olha lá desde 1982 até hoje. Nessa eleição, atingiram 71%. Então, a gente pode dizer que ficou mais ou menos na mesma, a média é isso, às vezes um pouco para cima, às vezes um pouco para baixo, o Centrão ficou mais ou menos do mesmo tamanho. A esquerda, hegemonizada aí pelo PT em certo sentido, mas nos municípios não é tanto assim, porque o PSB, por exemplo, é um partido grande nos municípios, ela ficou quase que do mesmo tamanho no primeiro turno do que ela teve no total na eleição passada. Teve 15% na eleição passada, teve agora 14% dos municípios no primeiro turno. O que é um declínio imenso em relação ao ápice da esquerda, que foi lá em 2012, quando a esquerda chegou a atingir 29% das prefeituras. Só que o ponto houve em 2016, ano do impeachment da Dilma, ano do ápice da Lava Jato, ano da recessão econômica profunda causada pela política econômica do governo Dilma, tudo isso acabou levando a uma debacle do PT naquele ano. O PT perdeu 60% das suas prefeituras e dos seus vereadores naquele ano. Alguns prefeitos já tinham saído antes, outros não se reelegeram, outros não conseguiram fazer o sucessor. O fato é, 2016 foi um ano apocalíptico para o PT nas eleições municipais e de lá para cá, a gente pode dizer que a esquerda como um todo não se recuperou. Mesmo nessa última eleição, essa de agora, de 2024, a gente viu ali um pequeno crescimento do PT e do PSB em relação às eleições anteriores, mas em compensação, PCdoB, PDT, esses partidos perderam muito. E aí a gente tem no balanço das coisas a esquerda mais ou menos do mesmo tamanho, embora mais concentrada hoje em PT e PSB do que nos demais partidos que compunham esse campo. Vimos também o praticamente desaparecimento do que a gente podia chamar de centro-direita ou direita ideológica, mais programática ali, mais moderada, ao mesmo tempo, que não corresponde propriamente aos partidos do Centrão. Estou me referindo aqui ao PSDB, ao que foi outrora o PFL-DEM, lembrando sempre que o PFL-DEM foi um partido que às vezes se associa ao Centrão, mas eles ficaram todos os 8 anos ali de governo Lula e mais os 6 anos ou 5 anos e meio de governo Dilma na oposição firmemente. Perderam deputados, perderam força, mas se mantiveram ali, ou seja, não dá para dizer que o PFL, o DEM, era exatamente Centrão. Se fosse Centrão, teria aderido ao governo. Não fez isso. O fato é, esse grupo saiu desse lugar, porque afinal de contas, com a fusão do DEM com o PSL, virando União Brasil, virou também um partido de adesão, ou seja, esses partidos que aderem aos governos em troca de algum tipo de benefício, e na realidade virou Centrão. Só que esse Centrão, ao mesmo tempo, perdeu um partido importante, já vou falar disso. Mas o ponto é, esse centro-direita, direita moderada de PSDB, PFL no passado, e ainda podemos colocar aí o Cidadania, ele definhou. A gente está falando de alguma coisa como 6% de gente que já teve muito mais de prefeituras no país. Ou seja, é uma área que está desaparecendo. E talvez a novidade, pelo menos na leitura que eu faço aqui, vamos ver se o meu convidado de hoje também concorda com isso ou não, ele não é obrigado a concordar com nada, muito pelo contrário, a gente já concorda com o time para que torce, isso já é suficiente. Mas o fato é, a grande novidade dessa eleição é
o estabelecimento, poderíamos assim dizer, de uma extrema-direita organizada partidariamente nos municípios. Porque o Partido Liberal, o PL, que já foi um partido do Centrão, sempre bom lembrar que o PL foi o partido que indicou o vice de Lula em 2002, né? O José de Alencar era do PL, integrou os governos petistas, anteriormente já tinha aderido aos governos FHC, enfim, foi um partido que sempre operou ali na órbita do governo, como todo partido de adesão, todo partido do Centrão. O PL, o fato é que, com a entrada de Bolsonaro e do bolsonarismo, acabou sendo o partido oficial da extrema-direita hegemônica no Brasil, que é justamente o bolsonarismo. Tem ali o satélite extremista de direita, né, que é o Nanico, o Partido Novo, mas o que conta mesmo é o PL. E o PL e o Novo somados chegaram a 10% das prefeituras no primeiro turno e ainda tem um segundo turno por vir, sabendo que esse segundo turno é um segundo turno que tem muitos candidatos do PL disputando as prefeituras agora nesse momento, o que pode levar até a um certo aumento dessa participação da extrema-direita nas eleições. Entendo eu aqui que talvez essa seja a grande novidade. Não o Centrão continua igual, não a esquerda que continuou pequena e não se recuperou do baque de 2016, não a direita, centro-direita programática, poderíamos assim chamar, que definhou, mas a extrema-direita que está realmente se firmando nos municípios. Mas será que é só isso? Ou será que é isso mesmo? Enfim, para discutir esses temas, ver se a gente converge ou diverge em vários desses assuntos aqui dos quais eu falei até agora, eu tenho aqui como convidado meu grande amigo, colega, primeiro entrevistado do Fora da Política Não Há Salvação, né, lá atrás, que é o professor Carlos Melo. Carlos Melo é cientista político, professor do INSPER, como eu já falei, corintiano, o que evidentemente é uma credencial que o torna mais nobre ainda do que já seria por todos os outros qualificativos. E eu quero, claro, agradecer aqui ao Carlos por topar fazer essa conversa aqui na semana subsequente à eleição e começo perguntando: Carlos, você considera adequada essa análise que eu fiz ou você tem pontos de divergência? Por onde você vai? Como é que você vê o Brasil que sai das urnas nas eleições municipais? Por favor, Carlos. Cláudio, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você, estar aqui com a tua audiência. Eu fui o primeiro entrevistado, mas de lá para cá eu tenho acompanhado e já te disse pessoalmente, tenho adorado o que você tem feito. É um trabalho extraordinário, cara, de uma qualidade, de uma amplitude, porque você conhece todo mundo, você traz todo mundo, gente relevante, entendeu? Para mim é uma fonte muito interessante de aprendizado, inclusive. Então, parabéns, eu acho que deu bons frutos, não é? Aquela semente que você me apresentou há algum tempo, sei lá, 2 anos talvez. Não é? Mas vamos lá. Eu concordo e discordo. Não é? Por quê? Eu acho que tem essa coisa, o PL e o seu satélite, né, novo, que deixou de ser aquele novo, prometia muito lá atrás, tal, para ser um partido de adesão de direita. Né? Um partido liberal de verdade, né? Exato, mas, enfim, deixou de ser isso. Né? Aliás, registre-se, né, goste ou não, a postura que o João Amoedo, postura digna que o João Amoedo teve, inclusive no confronto com o Novo, defendendo as suas ideias, enfim, isso é importante registrar. Mas e apoiando até o Lula na eleição, no segundo turno da eleição de 2022, né? Não por gosto, mas por clareza. Né? Exato. Isso foi importante, sim. Agora, vamos lá. Eu acho que você tem um elemento que é importante, eu acho que é bem sacado, dá quase 10% isso, mas a gente tem um elemento aí que é o seguinte, esse PL, mesmo sendo PL, ele também mostrou, como toda a direita, sinais de estremecimento. Né? Um cristal trincado. Né? Por exemplo, em alguns lugares, você pega o ex-presidente Bolsonaro, que seria, em tese, o garoto propaganda do PL, o símbolo do PL, a liderança do PL, disputando contra o próprio PL. Né? Brigando com governadores, por exemplo, que eram aliados dele há pouco, né? Desobedecendo a orientação do seu partido. Você vai pegar, no caso aqui de São Paulo, próceres do PL que desobedecem
o PL e que vão apoiar Pablo Marçal, não é? Então, quando você olha numericamente, você tem total razão, mas a nossa geração, Cláudia, ela é treinada para olhar também a contradição interna, né, para voltar para nossas velhas categorias, né? E na contradição interna, você vê essas disputas. O PL não é mais do Centrão, não é? Não, o PL não é mais do Centrão, Cláudio, mas é muito contra a vontade do seu principal dirigente, né? Valdemar Costa Neto é um adesista, né? Por quanto tempo ele suportará estar fora do governo? O DNA do Valdemar Costa Neto não é esse. Você fez uma referência que eu achei muito interessante ao ex-PFL, ao ex-DEM, né? que encarou todos os custos de ser oposição, de sair daquela coisa nababesca que eles tiveram durante os dois governos Fernando Henrique, para ir para a oposição e lá ficaram, né? Por 14 anos. Né? Não é o caso do PL. Então há uma contradição aí que a gente tem que considerar. Hoje, Valdemar Costa Neto navega de braçada no fundo partidário e no fundo eleitoral. E aí a gente vai precisar ver na próxima eleição qual o tamanho da bancada que sai esse PL. Valdemar Costa Neto terá esse patrimônio todo, né? Vamos lembrar que o sucesso do PL, ele precisa ser relativizado, porque o PL, como esse partido da extrema-direita, do Bolsonaro, ele não existia na última eleição. Aliás, o Bolsonaro, na eleição municipal de 2020, ele não tinha nem partido. Era, em tese, o PSL, que era o ex-partido dele com quem ele brigava. A sua base estava no PSL. Né? Depois, uma parte do PSL se fundiu com o DEM e fundou a União Brasil, e uma parte foi para o PL. Então, esses ajustes todos a gente precisa considerar. Eu acho que o número que você levanta é um número importante, mas a gente tem uma série de poréns para considerar para ter uma dimensão exata do que é o PL que saiu daí. Eu tendo a ver essa eleição de uma forma um pouco mais ampla, no sentido que, olhando para a direita, né? A direita saiu vitoriosa dessa eleição? Bom, a meu ver, sim. Daqui a pouco eu faço uma ponderação de um colega, mas a meu ver, sim. Mas ela sai fragmentada. Ela sai muito fragmentada. Quantas direitas saíram dessa eleição? Porque até recentemente, quando você falava em direita, você falava de um campo político hegemonizado pelo Jair Bolsonaro. Hoje, você vai perceber que tem conflito do Bolsonaro com o Ronaldo Caiado, tem conflito do Bolsonaro com o Ratinho Júnior, e tem conflito do Bolsonaro com o Tarcísio. Outro dia me falaram, eu estava falando da proximidade do Tarcísio com o PSD, e aí um colega me falou assim, mas veja, ele não é do PSD, ele é do ele é do Republicanos. E a pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte, mas por que ele não, depois de 2 anos, ainda não foi para o PL? Seria natural, se elegeu pelos republicanos, a liderança é o Bolsonaro, é o partido Bolsonaro, por que o Tarcísio não migrou para o PL? Por que o Tarcísio se manteve no Republicanos? E por que o Tarcísio tem uma porta enorme aberta para o PSD? E daqui a pouco a gente pode conversar sobre o PSD. Né? Então, eu acho que a direita ganhou. O Felipe Nunes, com quem eu estive essa semana num programa, ele tem uma formulação um pouco diferente que eu acho muito interessante. A formulação dele é que o antipetismo ganhou. Eu tendo a concordar com ele mais do que comigo, para te falar a verdade. Né? Por quê? Porque esse bloco todo dessa direita fragmentada, ele vai se identificar mesmo, no final das contas, no antipetismo.
E no antipetismo, ele pode se unificar novamente. Essa é a reflexão que eu fiz a partir da ponderação do Felipe. Então, está fragmentado, nesse sentido, é uma boa notícia, embora tenha a direita tenha ganho a eleição, não é? A boa notícia é que ela ganhou, mas ganhou fragmentada, né? É um atenuante importante. No entanto, essa fragmentação me parece depender da força que o antipetismo ainda pode ter para as próximas eleições, e talvez a gente consiga ter uma ideia disso a partir do segundo turno de São Paulo. Agora, algumas coisas aí em relação ao que você levantou. Uma primeira, né? Esses conflitos todos que o Bolsonaro vem tendo, né? No caso interno ao PL, é interessante porque há uma tensão ali, né? Entre, digamos, um PL centrão, que está, de alguma forma, no DNA do Valdemar Costa Neto, e o PL ideológico de extrema-direita, que é representado não só pelo Bolsonaro, mas pelo bolsonarismo todo que embarcou com ele ali dentro. Agora, a gente tem primeiro, acho que esse é um ponto, um crescimento muito significativo do PL nessas eleições municipais, não chegou às 1.000 prefeituras lá que o Valdemar esperava, mas ainda assim cresceu muito, ultrapassou as 500 prefeituras agora no primeiro turno, e só isso aí já vai dar perto ali dos 10%, que foi o que a extrema-direita ganhou, né, pensando especificamente no PL, o Novo ganhou só 18 prefeituras, é pouca coisa, evidentemente. Agora, esse crescimento muito grande do PL, que também foi um crescimento da bancada no Congresso Nacional, né, tanto na bancada no Senado, como principalmente na bancada na Câmara, que virou a maior bancada na Câmara, com praticamente 100 deputados, né, 99, para ser mais preciso, mas enfim, podemos arredondar aí para sempre pensar num número redondo disso. Isso se dá pelo bolsonarismo ter entrado no PL, né, não é pelo velho estilo PL centrão, Claro, né? claro, claro. Mas é interessante que também, nesse aspecto, a gente olhar para o que essa eleição demonstrou do próprio bolsonarismo. No outro dia, eu vi, não sei se foi uma mensagem que nós trocamos, ou eu vi você falando em algum lugar, que eu achei bastante apropriado, você dizendo que o bolsonarismo perdeu para o bolsonarismo em vários sentidos, né? Uhum. Eu acho que o Bolsonaro perdeu para o bolsonarismo. Né? Por quê? Porque, olha, o Bolsonaro, os Bolsonaros ficaram em alguns lugares paralisados, né? É, é, Na verdade, talvez boquiabertos até com a dinâmica da política. Eles viram, por exemplo, a, a, os filhos da fúria, né? O antissistema, a antipolítica e tudo mais, se, se descolarem dele em São Paulo. E o Bolsonaro é interessante como ele, no primeiro momento, ele pareceu reagir, depois ele recuou, né? Rapidinho, se recolheu. Aliás, vamos lembrar, o Pablo Marçal chamou o Carlos Bolsonaro de retardado. Sim. E no dia seguinte, o Carlos Bolsonaro solta um Twitter é, dizendo que não, conversamos com o Marçal, tal, quase que pedindo água, quase que capitulando, né? E no E final ele agora o ainda disse, Marçal quer uma retratação, né? Inclusive. pois é, Cobriu a, mas cobriu a aposta, né? Cobriu a oferta. pois é. E no final o Carlos Bolsonaro, no seu estilo inconfundível, ainda diz que, né, o importante é que nós temos os mesmos anseios, né, com C. Né? Mas enfim, isso é maldade pura. De qualquer forma, você vê ali que a esfera do antissistema, da antipolítica, a fúria, os filhos da fúria, que não são só do Brasil, né, que é um elemento da política moderna, internacional, eles também olhavam para o Bolsonaro e começaram a dizer o seguinte: não, esse Bolsonaro sucumbiu ao sistema. E veja, o Pablo Marçal, que hoje vocaliza esse setor, não é que o Pablo Marçal é o líder, ele não inventou esse setor, é uma bobagem quando a gente acha que Bolsonaro e Pablo Marçal são é, é,
lideranças, formuladores, tal. Eles, na verdade, são aglutinadores, né, Perfeito. do mal-estar, né, difuso na sociedade, no interregno da revolução digital, do mundo, da transição do mundo analógico, onde nós nascemos, para o mundo digital, onde estão os nossos filhos. Né? Eles são vocais disso. Agora, acontece que esse sentimento de fúria olhou para o Bolsonaro e falou assim: não, cara, você já sucumbiu. Né? E é interessante que depois da eleição, de sacanagem, os caras foram nas redes sociais do Bolsonaro e falaram assim: agora eu vou votar no Bolo só de raiva. Né? Não acredito que façam isso. Né? Mas, de qualquer forma, você vê uma rebelião ali. Uma provocação que tem a ver com essa Provocação. insatisfação, né? E isso que você lembrou, o Marçal exigindo retratação. Né? E a entrevista do Carlos Bolsonaro, dada, não sei se é a Folha ou se é o UOL, acho que é a Folha, fazendo mimimi, né, com mimimi em relação ao Tarcísio. Não, mas o voto não é do Tarcísio, o voto é do meu pai, é o meu pai, tal, tal, né? Quer dizer, aquilo para quem acompanha, como nós acompanhamos, e os nossos ouvintes aqui, né, acompanham a política, isso é um suprassumo, né? É delicioso acompanhar isso, não pelo sarcasmo, mas por ver mesmo forças políticas em contradição, disputando os espaços internos, tal. E nós sabemos, Cláudio, até por conta da origem de esquerda que nós tivemos, que o pior inimigo é o inimigo interno. Né? O pior inimigo é o inimigo interno. Onde que a disputa se dá mesmo? Né? Não é de um campo para o outro campo. Porque aí já houve muita decantação da disputa política. É no campo, é no próprio campo, é a disputa para ver quem é que comanda aquele setor político. E é isso que está acontecendo. É isso que essa eleição demonstrou. Mas aí eu quero voltar para a formulação do Felipe Nunes, que me parece interessante. Se quem, na verdade, ganhou foi o antipetismo, bom, se o petismo não reage, se o presidente Lula, o lulismo não reage, esse antipetismo ele pode voltar a se aglutinar em 2026 e pode dar trabalho. Eu acho, ou eu quero achar, que também não vai ser tão fácil assim. Porque hoje o petismo e o lulismo eles têm um elemento que não tiveram em 2022, que é a máquina. E nós sabemos que a máquina conta. Né? Primeiro, esse é outro traço dessa eleição. A reeleição foi feita para reeleger. Nós já sabíamos disso. Mas essa eleição deixou claro. Mas já estava claro, Cláudio, em 2022, quando você vê o Jair Bolsonaro, depois do governo que fez, depois da pandemia, depois quase ganhar a eleição. Usando a máquina de uma forma descomunal, né, que, aliás, não houve reação da sociedade, não houve reação de instituições que ainda estavam independentes ali, porque não eram todas, a Procuradoria-Geral da União, da República, ela era naquele momento, envolvida pelo próprio bolsonarismo, mas não reagiu, e mesmo a imprensa, mesmo que, meio que deu de barato, que aquilo era normal. O que se fez, por exemplo, com relação ao empréstimo consignado na Caixa Econômica Federal, foi um absurdo em termos de uso da máquina, em termos de patrimonialismo. Né? Bom, será que abriu a porteira? Porque quem vai estar com a máquina em 2026 é o lulismo, é o petismo. Então, talvez, em virtude É um certo disso, ponto, né? até Porque um com esse certo. controle que o Congresso hoje tem sobre o orçamento e sobre a Sim, própria agenda, é mais complicado do que foi no passado, né? é complicado, mas você tem o controle de programas como o Bolsa Família, você tem Uhum. controle de bancos oficiais, né? Você tem controle de BNDES. Quer dizer, o Congresso, e eu acho isso um problema sério que a sociedade vai ter que resolver, que é
Quem controla, quem executa é o executivo, pô. Sabe? Voltamos ao normal, né? Quem executa é o executivo. A sociedade vai ter que resolver isso. Mas não dá para dizer que esse orçamento secreto, que também está expresso nessa eleição municipal, as emendas funcionaram, né? O coronelismo, emenda e voto, né, atual, ele teve efeito nas eleições municipais, mas voltando para o nosso assunto aqui, mesmo com isso tudo, o executivo ainda detém uma máquina esplendorosa, né? É, superintendências de INSS aqui e acolá, enfim, é uma máquina esplendorosa. Então, precisamos ver como que o antipetismo vai conseguir fazer frente ao governismo, que sempre é um ator muito relevante na política brasileira, né? Mas isso é uma coisa para a gente ir observando daqui até 26, porque bola de cristal nós sabemos que a gente não tem. Uma outra coisa interessante, né? A gente está falando dos conflitos internos ao bolsonarismo. Primeiro eu coloquei aquela questão né, da tensão interna ao PL entre o fisiologismo e essa posição mais ideológica radical aí que o bolsonarismo expressa. Agora tem um outro dado que você levantou aí, né? Dos conflitos do Bolsonaro até com muitas das suas crias, né? E você falou do conflito interno, que é sempre um elemento importante. E isso para pensar na fragmentação, mas não, eu não estou pensando na fragmentação da direita pragmática, mais tradicional, representada pelo Centrão. Eu estou pensando, que chama Centrão, mas a gente sabe que é direita, na realidade. Eu estou falando aí dessa extrema-direita. Dá para esperar outra coisa, né, do bolsonarismo particularmente, do Bolsonaro e sua família em particular, que não seja criação de conflito com todos aqueles que o cercam? Se a gente pegar o histórico, né, do governo Bolsonaro, inclusive, é uma autofagia constante, né? Basta ver quantos ali foram ficando pelo caminho, né? General Santos Cruz, Bebiano, delegado Valdir, Paulo Marinho. Paulo Marinho, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, mesmo os 3 comandantes das Forças Armadas que foram expelidos para serem substituídos por outros mais confiáveis, e por aí vai, né? Dá para fazer uma lista muito longa, né? O porta-voz presidencial, né? Um outro militar que também foi posto para fora, ou seja, o que não falta ali é autofagia e conflito, né? Não é de se esperar que isso seja a tônica, ou seja, que é um tipo de movimento político. Eu estou chamando de movimento porque acho que é isso que o caracteriza mais até do que a questão partidária, né? Ele está num partido, alojado num partido, mas é um movimento, né? Antes de mais nada. Dá para esperar outra coisa de um movimento dessa característica? Bom, você coloca é real, é verdadeiro, mas eu quero fazer aqui um adendo para a gente construir juntos uma reflexão aqui. O que você está colocando é um traço de personalidade dessas lideranças que é muito forte, né? Nós conhecemos sempre, temos colegas, enfim, que ao longo da vida você vê o cara brigando com todo mundo, daqui a pouco ninguém é amigo do cara, o cara está sozinho, enfim, e tal. Isso acontece, infelizmente isso acontece, né? A personalidade do Bolsonaro e dos seus é exatamente essa. Então, o que que unifica, que aglutina em torno deles? É a expectativa de poder. É o poder ou a expectativa de poder. Enquanto houver expectativa de poder, esse espalha-brasa que eles fazem, né? Essa briga constante de perder aliados constantemente que eles fazem, ela é mitigada, porque afinal de contas os caras têm expectativa de poder, então o cara que foi jogado para fora, ele volta, dado o magnetismo que o poder sempre tem, ou que a expectativa de poder tem. Mas à medida que a expectativa se dissipa, né, que ela não é expectativa para 26, por exemplo, né, e que em 26 pode resultar de um outro quadro, e aí não ser expectativa para 2030, então a tendência é esses caras irem ficando sozinhos.
né? Ali com a sua igreja, né? Monta lá uma, uma nova igreja, fica ali. No entanto, o Cláudio, a fúria, né, antipolítica, anti-Estado, antidemocracia, né, o mal-estar, né, desses tempos modernos, tal, isso continua. E talvez outro passe a vocalizar esse mal-estar. Havia muita expectativa se o Pablo Marçal exerceria esse papel, né? Porque ele mesmo se colocou no cenário nacional, ao arrepio dos interesses do Bolsonaro. Eu acho que o Pablo Marçal talvez seja difícil, porque ele vai. A tendência natural é ele se haver agora numa situação muito complicada com a justiça eleitoral, civil e criminal. Né? Eu dou Ele como líquido e tentou. certo que ele vai perder os direitos políticos. E vai Pois ficar é. 8 anos fora desse jogo. E aí a questão é: quem é que vai vocalizar essa fúria? Porque, cara, há um setor, existe, está ali, ó, a oferta existe, né, desses radicais. E eles estão demandando, não é um líder, mas alguém que os represente, na máxima radicalidade. Na máxima radicalidade, no máximo estrionismo, não é? Não importa se é um canastrão, né, mas que represente, que vá para o teatro da política representar essa fúria. Eu acho que esse espaço fique em aberto, fique em aberto. Mas a questão é que o bolsonarismo, de alguma forma, por ter subsumido, né, ao sistema, isso é verdade, cara. Ele se descolou dessa fúria. Para dar cola novamente, para aglutinar novamente, eu acho só se não houver mesmo alternativa. Né? É, quero fazer aqui uma divagação. Quando a gente fala de direita, extrema-direita, nós que temos mais de 50 anos e vivemos em São Paulo, a gente lembra do malufismo. Né? A radicalidade do malufismo, né? Violência. Né? Lembramos do caso da freguesia do Ó, os malufistas bateram gente do movimento dos professores, enfim, e tal. E o malufismo foi muito forte em São Paulo, até o ocaso do malufismo, que foi o Celso Pitta. Então a gente entendeu que o malufismo morreu ali. Não morreu, o malufismo estava lá. Ele tentou se agarrar no PSDB. Você qualificou o PSDB agora há pouco aí de um partido de centro-direita. O PSDB ele começa como centro-esquerda. Sim. O Ele governo muda, Fernando né? Henrique, o governo Fernando Henrique é um governo de centro-esquerda. O que acontece? Figuras como Geraldo Alckmin, José Serra, Aécio Neves percebem que há um campo ali radical de direita pedindo um líder. Pedindo E aí, representação, né? Como você falou agora há pouco. exatamente, a representação. E aí eles passam a vocalizar. Quando você vê, por exemplo, José Serra criticar o aborto, por exemplo, você fala, porra, isso não tem nada a ver com Serra. Nem politicamente, nem mentalmente, nem pessoalmente, não tem nada a ver, mas ele foi obrigado a fazer isso. Né? Por quê? Porque havia um mercado de votos a ser tomado. Né? Então, quando não aparece um líder legítimo, aí esse próprio mercado ele vai se ajustando a quem estiver mais próximo a ele. Mas se algum agente político vocalizar essa radicalidade e conseguir estabelecer a máxima representação, aí se consolida ali uma força política com um representante muito forte, que foi o caso do Pablo Marçal. Agora, se não houver um Pablo Marçal radical, se não tem tu, vai ser tu mesmo, né? Quer dizer, aí Uhum. a possibilidade é se aproximar novamente de Bolsonaro e sua família. Mas eu acho que eles saem bastante machucados dessa eleição, mesmo que eles tenham conseguido efeitos importantes, como os 30% no Rio de Janeiro, e colocar no segundo turno alguns candidatos contra o próprio governador.
que era aliado deles. Mesmo assim, eu acho que eles saem das urnas pior do que entraram. É mesmo? Você acha que o bolsonarismo sai pior do que entrou? Cara, pelo seguinte, porque ele entra com aquela expectativa de que ele é uno, Ah, sim, entendeu? você está falando do ponto de vista dessa capacidade de ter unidade, né? Exatamente, exatamente. Do ponto de vista da Uhum. unidade, do ponto de vista eleitoral, A minha dúvida do é ponto de só vista esse é um eleitoral, movimento que algum momento teve unidade. Eu acho que ele tem por característica ser fragmentário internamente, né? ele tem por característica, mas o poder aglutina. Sim, estando fora é mais Estando complicado. fora, Mas está em governos locais agora, né? E eles têm um projeto, né? Eu estou pensando numa entrevista que o Flávio Bolsonaro deu essa semana, em que ele fala muito claramente que o objetivo deles é conquistar um grande número de senadores para fazer impeachment de ministro do Supremo. É. Que se eles conseguirem ter ali 54 senadores, que é gente pra caramba, evidentemente, e aí não seriam só, talvez, os bolsonaristas, né, estrito senso, mas seriam também outros que poderiam a eles se juntar, aí eles começariam a fazer ministro supremo, que é aí o prenúncio de uma crise institucional, né, porque se agora você faz impeachment do Supremo porque você discorda do papel que o judiciário exerce, que é esse papel contra-majoritário, né, e que é esse papel de defender a Constituição contra transgressões, ainda que a gente tenha que reconhecer, evidentemente, que frequentemente o judiciário, e particularmente o Supremo Tribunal Federal, extrapolam, mas sair aí atrás de cassação de ministro supremo é um negócio de uma gravidade imensa, né? Esse é o projeto, né? Eu também tenho um projeto todo ano de perder 10 quilos, entendeu? Se vai conseguir é outra história, né? Mas o que eu estou falando é, eles têm uma radicalidade que permanece ali, né? Tem, mas vamos lá. Vamos pensar, e é claro que, evidentemente, é especulação, mas o nosso papel aqui é legal é pensar mesmo, depois a gente vai acompanhando a conjuntura para ver se as nossas expectativas se realizam ou não, e a gente vai fazendo ajuste. É assim que funciona. Fazer o maior número de senadores possível, porque aí você tem, né, esse acerto de contas com o Supremo, sobretudo com Alexandre de Moraes. Né? Tá bom. Agora, quem pode se eleger senador? Aqui em São Paulo, você pode ter um cara como o Derrite, né, que de fato, é cria do bolsonarismo. Então, eu diria para você que você pode contar como um voto certo nessa empreitada, uma vez que ele seja eleito. Mas, por exemplo, em outros estados, a tendência é que governadores que se elegeram no bolsonarismo, né, lá em 18, né, em 2026, que não possam disputar a reeleição, sejam candidatos ao Senado. E talvez e é muito provável que se elejam senadores a despeito do bolsonarismo, independente do bolsonarismo. Por que adeririam a uma loucura como essa? Né? Então, uma coisa é dizer o seguinte: eu acho que liga um alerta para a sociedade democrática. A disputa eleitoral para o Senado em 2026 ela é muito importante. Né? Eu acho que os setores democráticos precisam ter juízo e fazerem coligações para o Senado que sejam efetivas, que consigam disputar o poder, porque é isso que está em jogo. Agora, o que a gente vai ver é se o bolsonarismo, estrito sensu, consegue fazer senadores deles, entendeu? Que vote com eles, né? Não que esteja com eles apenas taticamente, que é o caso do Rogério Marinho, senador, se não me engano, do Rio Grande do Norte, que vem lá do PSDB, tá? Hoje é o líder da oposição, dos mais radicais no Senado, mas o Rogério Marinho ele está com o Bolsonaro por conta da expectativa de poder, por conta de questões muito locais e muito conjunturais. Lá na frente, um cara como o Rogério Marinho tem sempre a possibilidade da independência. Eu Né? acredito mais no Ciro Nogueira do que no Rogério Marinho nesse caso. A impressão que eu tenho é que o Rogério Marinho se radicalizou mesmo. Eu falei do Rogério Marinho porque o nome que me ocorreu. Né? Sim. O Ciro Nogueira talvez seja um exemplo melhor,
Ciro Nogueira, aliás, dizem, né, que eu tenho amigos que têm relação com o Ciro Nogueira, e falam assim: Ciro, você precisa conversar com o Lula. Ele fala assim: eu não. Eu amo aquele homem, se eu conversar com ele, eu me rendo. Entendeu? Então, então eu não vejo um cara como o Ciro Nogueira, o Arthur Lira, né, que pode ser senador Sim. em 26, esses caras simplesmente indo para o enfrentamento com o Supremo porque o bolsonarismo quer. Né? Agora, vai depender muito da conjuntura, do clima que se estabelecer até lá. O fato é que o, o governo Lula e o PT precisam urgentemente ampliar-se, entendeu? Porque um fato que tem que se considerar é que o PT se confinou a um gueto, mesmo estando no governo. Né? As disposições da direção do PT, ao longo desses 2 anos, nunca foram de ampliação. Né? Já em 2018, na campanha do Haddad, você lembra que o Haddad fazia sinais para ampliar e a presidente do PT recolhia. Chegou a dizer até que o Haddad, quando o Haddad foi escolhido, que ele passaria por um estágio probatório para ver se seria o candidato ou não. Né? Então, uma concepção partidária sempre muito estreita. O PT tende a mudar de liderança agora, de direção agora. Né? Alguns petistas dizem que é necessário mudar de direção e mudar de concepção de política. O presidente Lula, ele hoje é um agente político muito mais fechado do que foi no passado. Muito menos disposição para construir alianças do que no passado. Né? O Lula talvez ele tenha esquecido o revés que ele teve logo de cara no primeiro mandato dele, quando ele resolveu que o PMDB não estaria no governo dele. Né? O resultado foi ter que recorrer ao mensalão e o resto é história. Então, o governo vai ter que perceber que não tem a tal da hegemonia na sociedade, entendeu? E vai ter que fazer composições mesmo, porque você tem um campo na política que a gente pode até chamar de direita, mas ele é adesista, como você sempre realça, entendeu? Que vai precisar ser atraído. Né? A gente pode não gostar, mas política, não, gostar ou não gostar, é absolutamente irrelevante. Na verdade, você trabalha com o que você tem de realidade em mãos. Né? É a ética da responsabilidade, não a ética da convicção. Né? Vai ter que fazer uma reforma ministerial, vai ter que olhar, né, com muita atenção para o caso da presidência da Câmara, né, que está sobre a mesa já, para poder planejar os próximos 2 anos a eleição do Lula, que, ainda que tenha o suporte do governismo, da máquina, né, vai precisar também fazer política buscando ampliar. Né? Não, o Zé Dirceu, no outro dia, usava uma expressão aqui do Nelson Rodrigues, né? Apanhou igual uma ratazana grávida, né? Porque disse que o governo do Lula não era um governo de esquerda, é um governo de centro-direita, né? Ou de direita, uma coisa assim, de centro-direita. Aí apanhou e teve que recuar. Mas acontece o seguinte: as condições políticas hoje não permitem um governo dos sonhos da esquerda. As condições políticas exigem composição. Né? A gente pode não gostar, pode torcer o nariz. Aliás, os bolsonaristas também torcem o nariz, né? Quando veem que precisam fazer composição e tal, mas ou é isso, ou é a fragmentação e o isolamento, né? Como nós cansamos de ver, inclusive na vida pessoal, né? De várias pessoas, de vários, enfim, conhecidos nossos. Agora, uma coisa que você falou, até quando você mencionou aí a discussão que você teve com
o Felipe Nunes, que é essa da fragmentação dessa direita que saiu vitoriosa. Você está se referindo especificamente a essa direita, a extrema-direita bolsonarista, ou você está pensando no Centrão, né? Nesses partidos que correspondem ao Centrão, que tiveram aí grandes conquistas, o PSD à frente de todos eles, até tomando do MDB aquele lugar, né, de grande partido dos municípios. A que você está se referindo especificamente quando você fala dessa direita fragmentária? Olha, isso tem no bolsonarismo e na direita como um todo, né? Vamos olhar para o bolsonarismo, né? Essa eleição, ela vai mostrar a, a divisão interna do bolsonarismo. Então, você tem um campo que ele é bolsonarista estrito sensu, né, que vem lá do líder sindical Jair Bolsonaro, deputado, defendendo os interesses das Forças Armadas, os interesses de setores armamentistas, os interesses, enfim, né, de uma direita que passa ali por relações, inclusive, com milícias, enfim, você tem isso, certo? Mas você tem essa direita radical, antissistema, os filhos da fúria, como eu estou chamando, né? Quando eu falo filhos da fúria, eu faço uma remissão mental aqui a um filmaço, Cláudio. Quem não assistiu tem que sair correndo assistir, que é Um Dia de Fúria, né? Lá do Michael Douglas, no começo dos anos 90. Enfim, os filhos da fúria que não querem composição, que são radicais, são antissistema e que enxergam o Bolsonaro hoje como um, um integrado, né? Usar lá parte da expressão do Humberto Eco, né? Não é mais apocalíptico, agora ele é integrado, né? E você tem um outro setor, que eu acho que incorretamente algumas pessoas disseram que é o bolsonarismo moderado, né? Uma contradição em termos, isso não existe, ou é bolsonarista ou é moderado, mas um campo da direita que estava com o Bolsonaro, que não é extremista, mas estava na conta do Bolsonaro porque se elegeu com o Bolsonaro. São caras como o Tarcísio, são caras como o Ratinho, né? que também se descolaram. E aí tem um fenômeno interessante, que é o próprio fenômeno das igrejas neopentecostais. As igrejas também se dividiram, né? Você tem o Malafaia fazendo uma guerra contra o Marçal e enchendo o Bolsonaro de bordoada, né? Mas você tem Marcos Feliciano e outros pastores aderindo ao Marçal. Então, se você for olhar para o campo do bolsonarismo, você vê essa fragmentação. No campo da direita, você vê ela ainda mais forte, porque você tem que acrescentar essa fragmentação do fragmento, que é o bolsonarismo, a atores, são os adesistas, né? Os partidos adesistas, o PP, União Brasil, que não é mais o DEM, né? E também tem um componente adesista muito grande, o Republicanos, né? E um ator que a gente vai ter que ficar de olho daqui para frente, que é o PSD. O PSD ele é interessante, ele é e não é adesista. Não é? Eu acho que ele consegue Ele ser é e não adesista em é. todos os lugares, né? Ele consegue ser Ou ele é adesista adesista ao em todos os governo Lula, lugares. consegue ser adesista ao governo Tarcísio, consegue ser É, adesista ao Paes, quer dizer, o Paes é do PSD, mas enfim. sim, sim. Então, mas veja, mas você pega a bancada do PSD, ela mesma ela vai se dividir de acordo com os interesses ali regionais. Sim. O Kassab, ele fez um desenho muito interessante de um partido nacional com muita autonomia regional. De certa forma, o MDB já era assim. Ainda que o MDB tenha tido um sucesso nas urnas municipais muito grande, e não é de se estranhar, porque o MDB é o grande partido
municipal há muito tempo, né? O Kassab está assumindo, o Kassab, o PSD está assumindo o espaço daquele partido que o Sérgio Abranches falava do partido pivotal, Hum. né? O Kassab está substituindo o MDB nesse aspecto. O Kassab tem pretensões de substituir o PSDB do ponto de vista programático, né? Daquele liberal, social-liberalismo, né, que o PSDB teve num determinado momento. O Kassab tem atraído quadros no Estado que são qualificados, e o Kassab, veja, a tendência é eleger o Fuad Noam em Belo Horizonte, porque agora é todo mundo contra o bolsonarismo ali. Sim. Elegeu o Nunes, perdão, o Paes, e se associou ao Nunes numa eleição. Então, as 3 cidades, mais Curitiba, né? Você Aí pode já dá um ter. losango, né? Sim, mas veja, olha em 26. 26 você pode ter, na órbita do PSD, São Paulo, com Tarcísio, no Republicanos ou no PSD, né? Mas um cara ali muito próximo do Kassab. O Eduardo Paes no Rio de Janeiro, o Rodrigo Pacheco em Minas Gerais. Então, o PSD pode sair Ou o das urnas, Silveira, né? Que também está ou pleiteando essa Silveira, posição, né? o Silveira, exatamente. O PSD pode sair das urnas do jeito que saiu o PSDB em 1994, cara. Você lembra? Mário Muito Covas, grande, Marcelo né? Alencar. Hã? Muito grande mesmo, conquistando vários estados importantes. José Marcelo, Richa, Marcelo, Alen- Marcelo Alencar, Mário Covas, José Richa e Eduardo Azeredo. Azevedo. Né? Olha, né? Então, Aí você vê que isso não é garantia de futuro, né? não é garantia de futuro, mas é Vejam que garantia de um. a que ponto o PSDB chegou agora, né? Pois é, pois é. O PSDB é um caso extraordinário de suicídio político, né, ao longo do tempo. Mas você pode não ter uma garantia de Acho um que nem a longo. Argentina decaiu tanto. Sim, exatamente. Essa é ótima. Essa é ótima. É, 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 essa é uma puta sacanagem ótima. Mas vamos lá. Se você tem isso em 26, pô, olha o poder em 30, onde esses atores vão estar disputando a reeleição. O Tarcísio não vai estar disputando a reeleição, não. Né? Você imagina, o que se diz por aí, eu não sei o quanto isso é real, mas, enfim, o que se diz por aí é que a intenção do Kassab é, é que o Tarcísio concorra à reeleição. Aliás, ele diz isso em entrevistas essa semana. É muito jovem e tal. Claro, ele tem um vice hoje, ele substitui o vice-governador, né? E pouca gente sabe o nome, por ele mesmo. Tarcísio sai em 30, Kassab é candidato à reeleição. E o Tarcísio é candidato à presidência da República. Olha o tamanho do projeto. Claro, ninguém tem bola de cristal, a política é uma coisa extraordinária, e os fatos novos, eles existem às mancheias, etc. Nada disso pode ocorrer. Mas esse desenho eleitoral é importante. Então, voltando para a sua questão, o que se fragmentou? Você tem o bolsonarismo que se fragmentou da forma como eu mencionei aqui, e você tem uma direita, adesista ou não, tem projetos muito interessantes também, cara, que ali vai chegar uma hora que o Centrão vai querer ter o seu presidente da República, entendeu? Não tenha dúvida disso. Basta. Tem, já teve, né, de certa maneira, com o Temer. O Temer, aliás, o Temer era o primo inter pares, né, do baixo clero, Exato. entendeu? O Temer foi o cara que levou o baixo clero ao alto clero, né? E aí todo mundo virou baixo clero no Congresso.
né? Eu achei que Acabou. você ia falar do Severino Cavalcante, que esse era um dileto Não, representante, mas né? esse continuou sendo baixo clero. O baixo clero continua existindo com o Severino Cavalcante, tanto que ele não se sustenta. O Temer, ele. Porque quem era o Temer? O Temer era o primo inter pares, né, da voracidade fisiológica ali no Ah, sim, Congresso. isso, quanto a isso, nenhuma dúvida. Ele era o representante orgânico desse grupo. Exatamente. Por isso que ele era o presidente do MDB, o presidente da Câmara, Perfeito. enfim. Né? É isso. É o anti-Ulisses, que É era que, o que é foi que eu só presidente. não o classificaria como baixo clero, né? Porque nesse Não, contexto ele é não, uma não, liderança não, importante, né? não é ele. Mas ele, quando ele vai para o governo, o baixo clero, que sempre o acompanhou, Claro. sendo ele baixo clero, ele se eleva, Ah, sim, tudo bem. entendeu? Ele Ele se leva todo eleva. mundo junto. E é interessante que o governo dele é um desastre para o alto clero que havia antes. Porque Gedel Vieira Lima, Jucá, aquela turma do MDB que tinha muito poder, muita influência, todos sucumbiram. De uma forma ou de outra, sucumbiram. Né? O Eliseu Padilha morreu, o Wellington Moreira Franco ficou fora do governo, fora da política. Mas isso tudo é o preço do Temer ter ido para o governo e ter feito um governo que muita gente, alguns dos nossos colegas dizem, ah, foi um governo extraordinário, porque olha como ele conduziu bem o processo. Ele conduziu bem o processo porque ele fez um reloading, ele mandou todo mundo do PT embora, redistribuiu os cargos, ainda tinha, era uma época que ainda tinha muito orçamento na mão, e aí ele aprovou a reforma trabalhista. Não conseguiu aprovar a reforma tributária, começou a reforma da Previdência, porque começou a se Previdenciária. enrolar. Começou a se enrolar. E aí o cara termina o governo, eu vou chutar aqui, mas com alguma coisa perto de 7% de aprovação, cara. É isso Então, mesmo. o Alckmin pagou um preço extraordinário por carregar o governo Temer nas costas na sucessão. Olha o tamanho que o Alckmin ficou por conta do desgaste do centro, daquele centro, Uhum. né, que desapareceu e abriu espaço para o Bolsonaro em Até 18. porque o PSDB embarcou em peso, né, no governo Temer. Sim, sim, pagou o preço, Sim. embarcou em peso nas manifestações de 2013, no impeachment e depois no governo Temer. Né? E veja, né, o Aécio pedindo a recontagem de votos em 14. Sim. Só para sacanear o PT, vai dizer ele depois. Né? A alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo, como se diz. Né? Mas quem vai pagar esse preço vai ser o Alckmin, em 18. Então, esse centro, ele, ele, ele desaparece, ele evapora com a debacle do governo Temer. E aí a direita cresce. Os partidos adesistas, que eram chamados de centro, por fisiológicos, eles também aderem à direita. Né? Porque aí o centro. Eu tenho aqui uma hipótese, Cláudio, para compartilhar com você e com quem está nos acompanhando. É o seguinte: antes você tinha um, uma, uma perspectiva política que era o seguinte: o centro era dominante, de alguma forma. A direita ou a esquerda, para ganhar eleições, tinha que convergir para o centro, tinha que procurar, de alguma forma, o tal do eleitor mediano. Né? No caso do Brasil e em outros lugares do mundo, esse centro ruiu. Ele ruiu. Então, é, então essa convergência que a esquerda e a direita fazia para o centro, não tem mais. É o chamado centro que vai fazer uma convergência à direita, que vai fazer uma inflexão à direita, ou vai fazer uma inflexão à esquerda, porque ele deixou de ser um centro político, programático, ele se passou a ser um centro eminentemente fisiológico. Então, é um centro móvel. Ele desafia a geometria, porque é um centro que se move para os lados, ele sai do centro. Né? Ele deixa de ser centro, porque o jogo dele é um jogo de adesão. Agora, aquele centro que formava
O centro nervoso do sistema, pelo menos no Brasil, me parece que ele desapareceu. Essa é uma hipótese que me passa pela cabeça, que eu, eu tenho conversado com algumas pessoas e estou compartilhando agora contigo. Não sei, é uma coisa para a gente poder pensar de alguma forma, quem sabe até escrever alguma coisa juntos, mas enfim, eu acho que essa é uma hipótese, a gente especular bastante em torno dela e verificar, E a fazer algum teste esquerda? de verificação. Hã? E a esquerda? Saiu arrebentada desse processo? A esquerda tem um problema muito, muito sério, é, porque se cobra da esquerda sempre uma, uma perspectiva de futuro. A direita conservadora não se cobra perspectiva de futuro, pelo contrário, o que se cobra é uma, é uma utopia regressiva, né? Voltar atrás, é aquilo que o Bauman chamou de retropia, né? Sabe? No passado está a felicidade. Make America Great Again, né? Uhum. Make Brasil Great Again. Usava os Bolsonaros no bonezinho, né? Eu sempre faço uma brincadeira que eu não entendo por que em inglês e por que again, né? Mas deixa para lá. Mas então, da direita, a utopia pode ser regressiva. A esquerda, não. A esquerda, a utopia sempre tem que ser progressiva. Sempre tem que ser olhando para o futuro, né? Tirar a gente daqui para um lugar melhor. O problema, cara, é que esse futuro hoje, ele é pouco visível, entendeu? Esse futuro hoje, ele com essa revolução tecnológica, né, a gente não sabe exatamente onde o futuro vai estar, né? O esforço hoje é fazer um diagnóstico do que está ocorrendo nesse momento em termos de transformação, em termos de mudança, né? Mudanças profundas, entendendo o presente, construindo um diagnóstico comum para construir consensos de para onde ir. Isso é muito difícil, cara. Entendeu? Isso é muito difícil. Não basta uma utopia bobinha, sabe? Tipo, ó, no futuro seremos todos felizes. Seremos todos felizes como? Né? É, a geração dos nossos filhos, né? E dos nossos sobrinhos mais velhos e tal, provavelmente estão nas primeiras gerações que tendem a ter menor mobilidade social do que os seus pais. Entendeu? A tendência é o empobrecimento ali. Não é aquela mobilidade social, né, que as nossas gerações tiveram e as anteriores, né, o sujeito sai de filho de analfabetos para doutor, etc., que já era muito raro, vai ser muito difícil, porque esse cara que virou doutor, é difícil o filho dele exceder ele. É difícil o filho dele ir além. Esse cara que vem lá do campo e que vira operário e que tem uma vida mais ou menos confortável, a classe operária vai ao paraíso, né? Tem ali acesso ao consumo, tal. Aqui no Brasil viveu seu paraíso no governo Lula, com consumo, tal. Esses filhos, eles vão ter muita dificuldade, cara, porque você vai tendo uma precarização do mundo do trabalho. Né? Você vai tendo profissões que aparecem e desaparecem muito rapidamente. Você vai exigindo um grau de qualificação que não é mais o sujeito se formar em alguma coisa e ficar a vida inteira trabalhando naquilo. A educação precisa ser outra, aprender a aprender. Coisa que nós não temos no nosso sistema educacional ainda. Né? Então, olhar para o futuro, falar assim para o garoto, olha, teu futuro tá mais ou menos garantido, né? Sabe? A ideia de um American Dream mundial, né? Acabou. Acabou. Em vários aspectos, esse futuro ele é distópico. Então, a esquerda, ao contrário da direita, ela tem que se defrontar
com esse cenário. Tem que dar respostas para esse cenário. E aí você tem um outro problema que é a própria esquerda. Uma grande parte da esquerda são filhos de ontem, são homens de ontem. O presidente Lula, com todo respeito à história do presidente Lula, o presidente Lula é um homem de ontem. A sorte dele é que o Bolsonaro é um homem da Idade Média, né? Mas é um homem de ontem. Então, o exemplo disso, Cláudio, que é absolutamente entristecedor, né, foi o 1º de maio desse ano. Esvaziado, né? No estacionamento do nosso glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista, entendeu? 1.500 pessoas, 2.000 pessoas naquele espaço enorme, absolutamente esvaziado. Não, porque foi mal convocado. Foi mal convocado? Pode até ser, mas, cara, a questão é o seguinte, que se você for pensar em bases sindicais da época do Lula, Não do tem mais Luxemburgo, isso, né? não tem mais, cara. Não tem mais. Na Entendeu? verdade, foi uma celebração fora de época, mais do que fora de lugar, né? Pois é, fora de. Exatamente, sabe, cara, foi uma coisa. é, Cara, para quem acompanhou a trajetória, a história desses anos todos, para quem se formou no pós-Segunda Guerra, não é? no, 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 no New Deal do Roosevelt, enfim, no estado de bem-estar social e tal, aquela cena, ela é terrível. Mas veja, da esquerda, o que se exige é essa perspectiva de olhar para o futuro. Mas você tem uma esquerda que está presa no passado, e você tem uma outra parte da esquerda que não está presa no passado, mas tampouco consegue ainda ter condições concretas de falar sobre o futuro. Então, cara, é um desafio muito grande. É uma crise da esquerda que, em certa medida, você pode responsabilizar os seus dirigentes, mas em outra medida não pode, porque é a própria armadilha da história, é o próprio momento da história. É aquilo que o Gramsci chamou de um interregno. No interregno é muito difícil. Vamos lembrar, Cláudio, que essa transformação que a gente está vivendo do mundo analógico para o mundo digital, ela é parecida com a transformação que se deu do século XIX para o século XX, né, onde a terra perdia valor, o mundo agrário perdia valor, e a máquina, a indústria, tal, ganhava um valor desgraçado. Tal. Foi quando o Gramsci falou do interregno, que resultou em 2 grandes guerras mundiais, que pariu o nazismo, que pariu o fascismo. Né? O Mussolini e Hitler, eles são resultados do mal-estar, né, do desemprego, né, nas ruas de Milão, na Itália, um pouco antes, e de Munique, na Alemanha, onde eles acabaram vocalizando esse mal-estar. Né? Então, é um momento muito, muito delicado, muito difícil de se olhar para o futuro. E, e quem é cobrado disso, justa ou injustamente, justamente porque foi quem sempre tentou construir uma utopia olhando para o futuro, é a esquerda. Injustamente, porque é muito difícil construir uma utopia num momento como esse. Né? Mas, enfim, ninguém escolhe o período histórico em que vive. Né? É esse momento que a gente está vivendo. Você terminou com uma fala otimista, né, Carlão? Então, Cláudio, as pessoas têm dito, pô, cara, você é muito, muito pessimista. Aí eu falo que todo o meu otimismo eu tenho gasto com o Corinthians, e ele tem se esgotado muito rapidinho, entendeu? Muito rápido. Ele, ele acaba rapidinho e só me sobra o pessimismo quando eu vou falar de política, né? Mas, enfim, no futuro estaremos todos vivos se sobrevivermos, né, ao presente. Né? No Muito longo bom. prazo estaremos todos vivos se sobrevivermos ao curto prazo. É uma perversão do raciocínio do Keynes. Né?
se no longo prazo não estaremos todos mortos, né? Exatamente. Exatamente. Estaremos vivos, né? Sim. Se a gente sobreviver ao curto prazo. Muito bem, Carlos. Muito obrigado pela conversa. Eu quero te devolver a palavra agora para, enfim, se ainda faltou algum ponto que você acha importante abordar agora, você possa fazer e para fazer a sua amarração final. Por favor, Carlão. Cláudio, você sabe que a gente tem um problema de fabricação, né? A gente tem um botãozinho aqui que a gente aperta, sai falando, né? E se não tiver nada que segure, você fala durante horas. A gente foi treinado assim, né? A sala de aula impôs esse desafio para a gente, né? Não pela nossa qualificação, mas pelo silêncio dos nossos alunos, né? Então a gente precisa ocupar o silêncio de alguma forma, né? Precisa ocupar o silêncio de alguma forma e você vai se especializando em falar. Eu acho que eu já falei o suficiente. Eu acho que a gente não tem jeito, a política se faz a cada dia, você tem que acompanhar as variáveis que a gente desenhou aqui, elas têm que ser acompanhadas. Algumas vão vingar, outras não. Algumas vão desaparecer, outras vão se transformar. E é disso que vive, né, o sujeito que se mete a fazer análise política, né, que é o nosso caso. Então, o que eu tenho conversado lá no INSPER, num programa que nós temos lá chamado Café com Políticas, que você já deu o prazer da gente ter participado, é que a gente não precisa conversar muito, a gente precisa conversar sempre. Uhum. Né? Até para ir se atualizando, né? E atualizando as percepções, né? Se reunir a miúde e ir atualizando tal. O nosso amigo Aldo Fornazieri, ele tem cobrado da gente, de mim, de você, eu sei disso, que ele me falou, que a gente comece a compor, né, um grupo que se reúna mais vezes, que converse mais vezes e comece a tentar encontrar saídas para isso. O Aldo está certo. Né? Eu também acho. Se a coisa vai acontecer ou não, eu não sei, né? Mas ele está certo. Grande Aldo, né? de toda forma. Então eu falei o suficiente e, olha, apertei o botão de novo e comecei a falar novamente desbragadamente. Mas eu quero encerrar te agradecendo ao convite. Eu me sinto muito honrado de ter sido o primeiro e de agora voltar a participar, porque eu acho o Fora da Política Não Há Salvação uma puta de uma sacada, sabe, absolutamente conveniente, muito, muito, muito importante e ele só tem essa importância, essa conveniência, porque ele é conduzido por você. A abertura que você fez aqui desse nosso programa é absolutamente brilhante e ela retrata a tua qualidade, entendeu? Então, eu quero terminar aqui fazendo uma declaração de amor a você, tá bom? Que nem o Ciro Nogueira ao Lula, evidentemente. Exatamente. Muito bom. Legal, Carlão. Muito obrigado pela ótima conversa, como sempre, né? Como a miúde costuma ser. Enfim, e eu vou fechando aqui. Além de agradecer ao Carlos, eu quero terminar agradecendo a todo mundo que tem acompanhado o Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja nos podcasts, né? O podcast está disponível em mais de 20 plataformas de áudio para quem quiser escolher. E quero, claro, também agradecer a todo mundo que tem contribuído com o projeto do canal, né? Seja naquela forma mais singela ali, que é o botãozinho do Valeu Demais no YouTube, que é aquele botão que tem um coraçãozinho, fica embaixo do vídeo, que permite que a pessoa faça uma contribuição pontual aí para o projeto do canal, seja por meio de uma forma mais continuada, que é se inscrevendo no canal e aí se participando dele como membro do clube dos canais do YouTube no Fora da Política Não Há Salvação, seja ainda de forma similar, fazendo uma assinatura simbólica do Fora da Política Não Há Salvação no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, e aí basta ir ao site benfeitoria.com e procurar pelo Fora da Política Não Há Salvação, ou se preferir já ir direto, digitando benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, tudo junto.
ou ainda até pela forma mais usual ultimamente, que é fazer um Pix. E o Pix do Fora da Política Não Há Salvação é também o e-mail de contato para quem quiser escrever, que é contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Vou repetir aqui, contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Bem, então, de tudo isso, eu reforço aqui meu agradecimento ao Carlos, me despeço dele, me despeço de todo mundo. Até a próxima. Fora da Política Não Há Salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.